Boa noite, amados. Que alegria, que honra poder estar nessa noite, sendo um canal de Deus para a sua vida. Eu quero ir direto à palavra porque eu preciso correr contra o relógio, mas eu vou ministrar um tema na qual é o exercício da minha vida, buscando ser aprovado por Deus. Porém, antes de ministrar a palavra, eu quero agradecer ao Senhor pela alegria de caminhar debaixo da cobertura dos meus apóstolos. Meu apóstolo e a minha apostila. Porque mulher de apóstolo é apóstola também. Afinal de contas, para ele ir, ela tem que estar junto, de alguma forma. Muito obrigada pelo investimento, pelo amor, por acreditar em nós, por serem a nossa cobertura espiritual, no sentido de estarem nos ensinando, nos guardando, nos direcionando e nos respaldando. Nós amamos vocês. Muito obrigada por tudo. Abra comigo em 2 Timóteo 2,15. Eu quero ler com vocês essa carta que Paulo escreve durante a sua segunda prisão, quando ele encoraja Timóteo a perseverar em meio às dificuldades e os desafios enfrentados na liderança cristã. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Só até aqui por enquanto, amém? Manejar quer dizer ter conhecimento, prática, governar. E eu pergunto para você nessa noite, o que é um obreiro? Não aqui na igreja, mas fora da igreja. Aqui é muito comum nos Estados Unidos as pessoas trabalharem numa obra, numa construção, não é verdade? Um obreiro, naturalmente falando, é aquele que trabalha numa obra. Só que Paulo está falando nesse versículo sobre a nossa postura como obreiros, não daqueles que trabalham numa obra natural, terrena, numa construção humana, mas sim numa obra celestial. Diga, eu trabalho na obra do céu. Amém? Uma obra eterna. Uma obra onde o Senhor está nos usando. Nós trabalhamos numa obra e estamos em obras. Não é verdade? Deus está nos reformando. E é muito interessante porque antes de Paulo colocar a nossa postura como obreiros de Deus aqui, em 2 Timóteo 2,15, ele fala de 2 pontos fundamentais que eu quero citar para vocês. O primeiro ponto é que o primeiro objetivo de quem procura, diga, é encontrar. E o segundo ponto, que o segundo objetivo, depois de encontrar, é ser aprovado. Amém? Deus procura encontrar pessoas aprovadas. E está difícil. E não reprovadas. Pessoas que busquem a aprovação de Deus, que exercitem fazer a sua vontade diariamente. Pessoas aprovadas no coração, nas suas motivações, nas suas atitudes. E, amados, a aprovação é diferente de apresentação. Tem gente se apresentando muito bem. Tem gente falando muito bem. Tem gente cantando muito bem, pregando muito bem, com uma eloquência maravilhosa, mas não está sendo aprovado por Deus. Pelo contrário, tem muita gente reprovada, até no altar. Tem muita gente com aparência de crente, que tem ministério, que faz tudo muito bonitinho, mas Deus não está aprovando. Porque ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Não é verdade? Deus usou até a mula. Mas nem por isso a mula vai entrar no céu. Uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. Cuidado, que nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Eu vou repetir para você. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Amém? Você está buscando ser aprovado por Deus ou por homens? Essa palavra é uma reflexão que eu me faço todos os dias. Nós precisamos viver em alinhamento com a palavra, em coerência com a verdade que liberta, porque a gente nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Nós nascemos de novo.
E quando nós entendemos os propósitos divinos e abrimos o nosso coração, as mudanças acontecem. A nossa vida é transformada. Só que nós vivemos num mundo caído, num mundo onde o pecado, ele reina aqui. E a gente tem que guerrear todos os dias. E às vezes as circunstâncias nos deformam. Jesus não veio para dar uma melhoradinha na nossa alma. Jesus veio para transformar o nosso caráter. E essa é uma verdade que eu vivo desde quando eu me converti, há 20 anos atrás. O apóstolo tem falado sobre caráter. Há quantos meses, apóstolo? 3, né? E eu sou muito impactada porque essa é a minha construção em Cristo. Eu preciso ser transformada a cada dia no meu caráter. Jesus veio para trazer reforma no nosso caráter deformado pelo pecado. E reforma não é uma mudança de lugar, mas uma mudança de forma. Amém? Você quer entrar num novo nível de conquistas em todas as áreas da sua vida? Você quer isso? Novos níveis exigem reforma. Exigem um caráter aprovado. Não dá para você ser a mesma pessoa com as práticas do mundo, ser igual a todo mundo e desfrutar das promessas de Deus. Não tem coerência isso. Deus está nos reformando, nos transformando, para que a gente possa entrar num novo nível e viver uma nova colheita e desfrutar do que Ele tem para nós. Em Salmos 37:4, o salmista diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Desejos fala de detalhes. E eu acho muito interessante, porque as pessoas não param para pensar que esse versículo quer dizer que a sua felicidade esteja no Senhor. Que você tenha prazer em viver nele, para Ele, praticando a sua palavra. E por consequência, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você entende isso? A Bíblia ensina, do início ao fim, sobre semeadura e colheita. Plantar para colher. É uma lei espiritual e física. Tenha prazer em viver nele, para Ele. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. O Senhor é o mais interessado em nos realizar. Diga assim comigo: Deus quer me abençoar. Amém? Mas novas conquistas exigem renúncias. Para isso nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos reforme. Como Paulo diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não se conforme, se reforme. Não se conforme com esse mundo caído. E reforma não é construir uma parede, sim gerar um caráter aprovado, igreja. Isso agrada o coração do Pai. Um caráter aprovado vem acompanhado de frutos dignos de arrependimento, como João Batista disse em Mateus 3:8. Frutos que mostram arrependimento. E arrependimento, queridos, não é quando você chora. Você até pode chorar. Mas arrependimento é quando você muda. Quando você chora e não muda, é remorso. É diferente de você ter uma mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de práticas e costumes. Não tem como fugir na sua caminhada cristã. O tratamento do nosso caráter faz parte do nosso processo aqui na terra. Quem pode dizer amém? Deus quer nos abençoar, mas Deus tem princípios. João 9:31 diz assim, acho que está até aqui também. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus é um Deus de princípios. Talvez você venha questionando Deus, o porquê que a minha vida não anda, o porquê que eu não desfruto, o porquê que eu não colho. Deus não atende a pecadores. Se você vive na prática do pecado, Deus não pode compactuar, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é Deus. Mas se alguém teme a Deus, o que é temor? Não é medo. Temor é uma mistura de zelo com respeito. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. A este Deus ouve. Você quer que Deus te atenda? Você quer que Deus te ouça? Há um princípio aqui: para sermos atendidos por Deus, nós precisamos antes fazer a sua vontade. Porque quando eu cumpro princípios, é que Deus cumpre promessas. Amém?
Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Você tem promessa que ainda não se cumpriu? Eu levanto até meu pé. Glória a Deus. A questão é que algumas coisas podem estar mais escondidas, submersas no nosso caráter do que a gente imagina. E por causa disso a gente pode demorar um tempo maior do que o esperado para desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus não atende a pecadores. Práticas que a gente está empurrando com a barriga, a gente não deixa Deus tratar e que tem sido um impedimento para a gente desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar. E eu te pergunto nessa noite, como anda a sua vida? Como anda a sua vida no secreto? Quem você é quando você está sozinho, quando ninguém te vê? Eu quero te dar uma boa notícia. Sorria, você está sendo filmado. Tem uma câmera secreta do céu te filmando 24 horas por dia. E não é a câmera do Big Brother, amém? Mas eu te digo algo que eu tenho observado nesses... Gente, quantos anos de ministério? Uns 18? Uns 18 anos que eu já tenho feito a obra do Senhor pela misericórdia de Deus com o meu marido. E passado por muitas igrejas. E o que eu observo muito são pessoas que saem do império das trevas e vêm para o reino do Filho do seu amor. Porém, o império das trevas não sai de dentro delas. A cultura do império precisa ser arrancada da nossa vida. Isso quer dizer o linguajar sujo, chulo. A linguagem torpe do império precisa ser arrancada de nós. A fofoca, a maledicência, a mentira, o palavrão. Gente, crente que fala palavrão é inadmissível. Porque de uma mesma fonte não pode fluir água doce e água amarga. Você é luz. Amém? Santifica a sua boca. A conduta, a prática de uma vida pecaminosa precisa ser arrancada da nossa vida. O jeitinho malandro. Os segredinhos com o diabo, que é você esconder o pecado, você não colocar na luz, você guardar para você. Os hábitos mundanos, os pensamentos imorais, a sensualidade, que é condenada segundo a Bíblia. A manipulação do império das trevas precisa ser arrancada de nós. Para que a gente tenha comunhão com Deus, para que a gente se torne um obreiro aprovado e viva as promessas do eterno. Para de querer espiritualizar aquilo que é moral. Demônio a gente expulsa, mas caráter a gente trata. Tem gente que culpa o diabo para tudo, né? Foi o diabo que me fez pecar. Não, foi você mesmo. Sua falta de temor que te fez pecar. A falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. Nós precisamos entender que tem muita gente dentro da igreja que não quer amadurecer. A igreja está cheia de gente infantil que não quer mudar. Eu não vou mudar nessa área porque é muito radical. Eu quero te dizer que Jesus foi radical por você morrendo na cruz do Calvário. Mude os seus hábitos, as suas atitudes, as companhias à sua volta. Mude as palavras que saem da sua boca, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Não basta só você mudar o corpo, emagrecer, mudar a cara, fazer harmonização e não harmonizar seu coração com Deus. Não basta só você mudar seu cabelo, você tem que reformar o seu coração. Isso é diário. Eu me lembro da pastora Ludmila Ferber, que foi minha mãe espiritual, que o Senhor já levou. Num gabinete ela falou, minha filha, eu preciso me converter todos os dias. E aquilo me impactou. Porque eu estava no meu primeiro ano de conversão. Falei, mas você, pastor, então que dirá eu? É desse jeito, a gente precisa se converter todos os dias mais um pouco, amém? Isso é um processo de santificação que nós estamos vivendo a cada dia. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz, mas... como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. A santificação é um mandamento de Deus para mim e para você. A salvação, ela tira você da lama, do mundo, mas a santificação tira a lama de dentro de você. A santificação tira o mundo de dentro de você. Você tem se permitido passar por esse processo? Eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo lapidar a sua vida, tirar a lama do seu coração. Porque não existe história relevante com preços pequenos. Toda história relevante tem um alto preço, e preço quer dizer esforço. Não é fácil, mas é possível.
Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esforço é lutar, guerrear contra a sua carne. Esforço é você permanecer. Mas quando você cumpre princípios, a sua vida muda. Eu sou prova viva disso. É por isso que antes de fazermos qualquer coisa para Deus, antes de você servir, você precisa checar o seu coração, você precisa ter um encontro com essa realidade. Você precisa redimir a sua identidade. Redimir quer dizer resgatar, readquirir, libertar do cativeiro. E esse processo vai até os porões da sua alma, eliminando a vergonha das impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Porque tem sujeira que tem te impedido de viver o extraordinário de Deus. E talvez você não esteja deixando o Espírito Santo varrer, remover. Você precisa decidir ser transformado. Deus não vai te invadir. Minha mãe, pastora Baby do Brasil, ela fala algo muito tremendo. Ela diz que o Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele é chiquérrimo. Ele só entra onde ele é convidado. Você tem convidado o Espírito Santo para entrar naquele quarto sujo da sua alma? Existem pessoas que estão na igreja, mas vivem naquele engano de que a vida de escravidão que elas têm é a verdadeira liberdade. E eu quero te dizer que eu já entendi que esse mundo, ele traz um conceito de liberdade deturpado, que nós precisamos remover da nossa mente. Ser livre, quer dizer, é algo muito mais profundo. Ser livre não é você fazer tudo o que você quer, tudo que te dá vontade. Pelo contrário, ser livre é você conseguir dizer não para tudo aquilo que te faz mal e sim para a vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Dizer não é um fruto da nossa genuína liberdade em Cristo. Salmo 119:45, o salmista diz: e andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Mas muitas vezes nós não conseguimos dizer não para algo que está nos aprisionando. Ser livre é você escolher por livre e espontânea vontade o que te faz bem. Eu quero que você reflita comigo nessa noite. Você é realmente livre? Ou você é governado pela sua vontade? Será que a sua mente é livre dos enganos, dos sofismas desse mundo? Amém? Não tem como a gente ter resultados novos com fundamentos velhos. Deus quer arrancar o velho fundamento para que você possa desfrutar de tudo que Ele tem reservado para a sua vida. Será que as coisas pequenas têm te tornado refém do pecado, como a sua língua? A maledicência, a fofoca, o palavrão, a inveja, a rebeldia, a mentira, a autossuficiência, a imoralidade sexual, a pornografia. Será que você é prisioneiro da masturbação? Parece um palavrão, né? Mas é uma verdade. Tem muito crente refém da masturbação, da pornografia. Nós precisamos ter um caráter aprovado. Sermos obreiros que não têm de que se envergonhar. Amém? Muitas vezes não somos livres para escolher dizer não. Queremos só o que nos faz mal. Sabe por quê, igreja? Porque confundimos prazer com felicidade. Porém, nem tudo que te dá prazer te faz bem. Sabia disso? Vou te dar um exemplo assim, natural. Comida. Comer é bom demais, né? Comer não é pecado. Mas comer além da necessidade é, né? Mas observe, nem tudo que te dá prazer te faz bem. Porém, a relação com a comida, se você não souber lidar, se você comer além da necessidade, você está pecando. Está sendo um glutão. E aí você come, é muito bom na hora. Tem coisas que quando você come dá um prazer enorme, mas depois quando ela cai no estômago é um terror. Você passa a noite inteira conversando com a comida. Nem tudo que nos dá prazer nos faz bem. Cuidado, porque assim é o pecado. Na hora é bom. Não é ruim, não. O pecado ele não se apresenta numa bandeja assim com cheiro de fezes. Ele aparece com cara de Angelina Jolie e Brad Pitt, com cheiro de perfume francês. Muito bem apresentado. Provérbios 16:21. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Amém? Precisamos então orar para deixar de ser refém do nosso querer. Você faz essa oração para Deus? Deus, me livra da minha própria vontade. Me livra de mim mesmo.
Me livra do pecado que dentro da minha alma eu desejo todos os dias. Se você quer viver uma grande reforma, ter um caráter aprovado, quantos aqui querem viver uma grande reforma na sua vida? Eu também quero todos os dias. Quantos querem ser um obreiro aprovado por Deus? Arrancar sorrisos do Pai? Eu quero falar de 2 passos rapidamente. O primeiro passo, você precisa sair da negação. Reconhecer o seu erro. Admitir. E o segundo passo é você precisa pedir ajuda. Abrir sua boca, acender a luz. Porque quem anda sozinho pode até ir mais rápido, porém não vai mais longe. Ser pastoreado, ser mentoreado é a chave para a reforma. O discipulado é o tratamento de caráter mais eficaz que eu conheço. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui mentoreado e discipulado. Amém? Passe pelos ajustes. Confesse os seus pecados para ser perdoado, como diz em 1 João 1:9. Confesse os seus pecados para Deus, para você ser perdoado. Mas confesse os seus pecados a homens, para que você seja curado. Porque quem não se expõe, não se cura. Essa é uma noite que o Senhor, Ele quer te ensinar a você se preocupar mais com a sua salvação do que com a sua reputação. Tem gente que não procura a sua liderança porque, o que o meu pastor vai pensar de mim? Eu sou um líder, sou um voluntário, ele não pode saber que eu tenho esse pecado. Você está mais preocupado com a sua reputação do que com a sua salvação. Acenda a luz, peça ajuda. Porque se você não se submete ao seu pastor que você vê, você também não se submete a Deus que você não vê. Esse aqui é o maior exercício que você pode ter de submissão, é você ser pastoreado. Você tem líderes e talvez você nunca procurou eles para uma conversa. Através do discipulado, através de você ser mentoreado, Deus cura o seu interior. Amém? Mas muitas vezes nós estamos desperdiçando as palavras, os cultos, os congressos, as pérolas que são liberadas aqui, os tesouros liberados dos céus. Não aceitamos o confronto, ficamos tão acomodados com o nosso estilo de vida religioso. Isso acontece quando a gente tolera a imoralidade, a rebeldia e a corrupção. Mas entenda, o confronto é necessário, porque sem confronto não há cura. Essa é uma noite que Deus está te confrontando para você crescer e para você viver tudo que Ele tem reservado para a sua vida. Fique de pé. O Senhor está aqui, eu quero te convidar a você se render a obedecê-lo. Porque obediência pela metade não é obediência, é conveniência. Se você entende que essa palavra é para você, se você quer verdadeiramente se submeter em áreas que você ainda não se submeteu, que são princípios de Deus, eu gostaria de te convidar para que você venha até o altar e apresente o seu coração. E diga para o Senhor com entendimento: eu quero ser um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Você e eu somos chamados para sermos modelo, influência. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. E eu quero que você entenda que existem pequenas coisas que Deus ainda quer tratar contigo, porque a gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça em pedras pequenas. Quais são as pedras pequenas que têm te feito tropeçar? Que tem feito você ser um obreiro reprovado? O Senhor está aqui hoje para removê-las, para limpar o teu coração, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de te chamar para vir até o altar e entregar a sua vida diante do Senhor, porque certamente Ele vai te lavar com o sangue dEle. O Senhor está aqui, amém? Entenda que se você escolhe ser reformado por Deus, uma semeadura radical gera uma colheita radical. Deus se agrada da sua renúncia, se agrada da sua exposição, se agrada porque os humilhados serão exaltados, porém o orgulho e a soberba precedem a ruína. Abandone a soberba, abandone a aparência, a autossuficiência, a sua reputação e venha até o altar. Deus, me lava mais, porque aquele que é santo se santifica ainda mais. O Senhor hoje Ele tem novidade de vida para aqueles que entendem que precisam ser mais transformados. Há alguém que precisa além de mim? Sai do seu lugar, por favor, vem aqui para os pastores orarem por vocês. Pode vir, por favor. É possível você ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. É possível você ter prazer na presença de Deus, porque Ele te chamou para ser um referencial,
para ser um modelo do céu, para transformar essa geração. Venha buscar o Senhor. Decida deixar o Senhor entrar nos porões da sua alma e remover toda a sujeira que tem impedido o agir dele na sua vida. Deixe ele amolecer a terra do seu coração endurecido pelas mazelas. O Senhor está aqui. Ele te toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. Talvez você pense: mas tem muitas coisas que eu não consigo. Ele vai com você, ele te capacita. Amém? Deixa ele tratar com o seu orgulho, com a sua obstinação, com seus pecados costumeiros. Deixa ele tratar com as pequenas coisas que ainda habitam na sua vida e que ele não se agrada. Hoje você tem a oportunidade de recomeçar, de restartar, de se arrepender. Você não precisa chorar, você só precisa decidir, mudar. O Senhor está aqui. E Ele hoje vai marcar a tua história com um novo entendimento, com um novo temor, com um novo nível de aliança. Em o nome de Jesus.